Olá, meninos do primeiro ano, estamos de volta para mais uma aula de matemática e hoje, olha só, a professora Lúcia não está aqui com a gente, não é? Ela está dodói, mas não se preocupem, está se cuidando e logo ela vai estar aqui para animar mais ainda a nossa aula. E na aula de hoje, não sei se vocês lembram, mas no finalzinho da aula 28, nós fizemos aquele amarrado lá da questão do domínio, do contradomínio e da imagem. Então, essa aula de hoje justamente vai reforçar aquela nossa questão, que foi a questão 4 da atividade, que ficou ali meio duvidoso ali, né? Porque não tinha visto que era domínio, que era contradomínio. Então, na aula de hoje, nós vamos falar justamente sobre isso. A ideia da função definida por conjuntos, não é? E depois definida por domínio, contradomínio e imagem. E na aula de hoje também vamos mostrar que essa equação, né, que essa função vai ser equacionada. Mas, se vocês lembrarem, e de forma intuitiva, nós já transformamos as funções em aplicações algébricas, que é uma equação. Então vamos lá, vamos para a aula 29.1. Na aula 29.1 nós temos a ideia de função na sua segunda parte, onde nós vamos trabalhar domínio, contradomínio e imagem, e já até comentamos com vocês algumas coisas, e vamos definir agora essa nossa função como equações matemáticas, mas vocês não vão ficar tão assim, tão distante, porque na aula em que nós trabalhamos a ideia intuitiva da função, vocês já perceberam que, de maneira intuitiva, eu transformo uma função em uma expressão algébrica. E nessa expressão algébrica eu vou variando a minha letra, né, trocando essa letra. Lembram do picolé? Lembram do queijo? Então, tudo isso são variações algébricas que nós fazemos. Só que agora nós vamos deixar na forma de uma equação, vai ficar tudo equacionado. Mas antes de começarmos, vamos ao oferecimento da aula. E hoje o oferecimento da aula vai para a escola. Tan, 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 tan. E aí? Se a professora Lúcia estivesse aqui, eu ia perguntar assim, professora, conhece essa escola? E aí, você que é da escola, já identificou aí a entrada da escola? Já? Eu conheço essa escola. Eu conheço, eu já fui nessa escola. Vamos lá? Cadê? Quem não é da escola, sabe mais ou menos onde fica a escola? Vamos lá então? A escola de hoje é a escola Eurico Gaspar Dutra, que fica no distrito de Iata, em Guajará-Mirim. Então, aquele abraço e, como disse, né, sempre diz a nossa colega a professora Lúcia, aquele beijo no coração de todos os professores presenciais e dos nossos queridos alunos da escola Iata, em Guajará-Mirim, e de todos os nossos estudantes, de Extrema a Vilhena. Então vamos lá, começando agora então, domínio, contradomínio e imagem. 3 definiçõezinhas práticas para nós podermos trabalhar de maneira mais embasada a ideia de função. Então, a lei de formação, atenção, por favor, anotem aí, olha só, esse termo aqui, ele é muito importante. Lei de formação. A lei de formação nada mais é do que aquela equação, aquela fórmula que nós vamos entregar para vocês, para que vocês possam resolver aquela situação. Que determina uma função, possui 3 características básicas. O domínio, que são os valores que estão no conjunto de saída, aqueles do conjunto A. O contradomínio, que são aqueles que estão no conjunto de entrada, o nosso conjunto B. E a imagem é o reflexo, é o nosso f de x. E aqui você já anota que o f de x é igual a y. Então, vamos aqui conversar rapidinho. Olha só, é importante que você já comece a entender esses detalhes, porque agora
nós vamos transformar uma situação intuitiva, um picolézeiro que saiu para vender picolés e de repente ele criou uma tabela com preços dos vários picolés. Beleza, eu tenho uma situação, eu tenho uma tabela com valores, só que agora eu preciso representar essa informação, eu preciso representar essa tabela em forma equacionada. E para isso, eu vou precisar justamente dessa informaçãozinha aqui, ó. F de x é o nosso conjunto de entrada, é a nossa imagem. É ele quem vai refletir aquele número que entrou. Vocês lembram da aula 23, em que nós falávamos sobre expressões algébricas? Máquina de calcular. Entra um número, sai um resultado. Agora, na função, entra o x e sai o nosso y, ou nosso f de x, ou seja, o valor que vai dar a minha função quando eu trocar esse meu xzinho. Então, é nesse encaixe que a nossa aula vai caminhar agora. Nós temos agora algumas variáveis que vão ficar ali para transformar a nossa função numa equação matemática com duas incógnitas. Vamos lá para o slide rapidinho. E no slide, continuando, olha só, temos aqui aquela imagem da última aula, né? Nós temos o conjunto A com 4 elementos, nós temos o conjunto B que tem 8 elementos. Então, o conjunto A é o conjunto chamado de domínio. É ele quem vai mandar os valores na nossa máquina de calcular. Esse f de x aqui é a nossa máquina de calcular ou a nossa máquina de fazer contas. Então, eu mando um valor na minha máquina de calcular, a máquina de calcular vai processar esse valor, fazendo ali a operação de mais, de menos, de multiplicação, de divisão ou combinações de operações e vai sair um resultado. Esse resultado que sai é o que nós chamamos de f de x, é a nossa imagem. É justamente esses elementos que estão separados aqui nessa parte verde da nossa representação gráfica. Então você agora já começa a ter um entendimento melhor. Domínio é o conjunto que manda os números na máquina de calcular. A máquina de calcular faz o processo operacional e esse resultado vai procurar o número, o seu valor lá dentro do nosso contradomínio. Contradomínio é todo o conjunto B, todo o conjunto B é chamado de contradomínio. Só que, como nós aprendemos que função é uma relação entre as grandezas e cada elemento de x possui um correspondente no y, eu não posso ter mais imagens do que elementos no meu domínio. Por isso que nem sempre, e aí você vai lembrar de uma atividade, nem sempre o contradomínio vai ser igual à imagem, porque às vezes sobram elementos no contradomínio. Então ele nem sempre vai ser igual à imagem. Pode ser igual? Pode, mas nem sempre isso vai acontecer. Outro detalhe aqui ainda. Domínio são todos os elementos do conjunto A. Todos os elementos do conjunto A. Vai anotando aí. Contradomínio são os elementos do conjunto B. Todos elementos do conjunto B vão ser chamados de contradomínio. Agora, atenção, os elementos de B que têm uma relação com os elementos de A, de B, que têm uma relação com os elementos de A, esses vão ser chamados de imagem. Eles vão estar ligados com a setinha. Olha só aqui, ó. Esse aqui vamos chamar de o elemento A1. Ele ligou e encontrou aqui o seu B. Nossa Senhora, canetinha, me ajuda.
Ó, encontrou aqui o seu elemento B1. Então, tem o elemento A1 com o elemento B1. Tem o elemento A4 que vai ligar ali com o elemento B4. Cada um com o seu correspondente. Esses valores aqui que estão se correspondendo com A, eles são os elementos chamados de imagem. Então, domínio, contradomínio e imagem. Vamos lá para um exemplozinho prático. Olha só, dados os conjuntos A e B, a primeira coisa que eu faço é justamente representar esses dois conjuntos. Olha só, conjunto A e conjunto B. O conjunto A é o conjunto que eu vou chamar de domínio. O conjunto B é o conjunto que eu vou chamar de contradomínio. Então, essa é a primeira parte de visualizar, o domínio e o contradomínio. No domínio, eu tenho quais valores? Tenho o número 1, tenho o número 4 e também tenho o número 7. No segundo conjunto, percebam que eu já tenho uma quantidade maior de elementos. Eu tenho o número 1, eu tenho o 4, eu tenho o 6, o 7, o 8, o 9 e tenho o número 12. Esses são os elementos que estão no conjunto B. E existe aqui uma operação, ou seja, eu vou fazer um processo de uma função que vai sair do conjunto A e vai até o conjunto B. E o que acontece nessa relação que vai de A até B? É justamente isso que eu vou efetuar, que eu vou realizar. Qual é a operação? Vamos lá, pensem rapidinho. Isso mesmo, eu vou pegar o elemento do conjunto A e vou aumentar 5 unidades. Olha só, f de x faz exatamente o quê? X mais 5 unidades. Vou pegar o primeiro elemento. Devagarzinho, olha só, peguei o primeiro elemento, é o número 1. Peguei o número 1. Entrei na máquina de calcular. Na máquina de calcular, olha o que vai acontecer. Eu vou ter exatamente o f do número 1. Agora eu vou trocar esse x pelo número 1. Então vai ficar 1 mais 5. 1 mais 5, 6. Já liguei. Já sei que quando entra o número 1 nessa máquina de calcular, que pega o elemento que entrou e aumenta 5 unidades, vai sair o número 6. Se eu pegar agora o número 4, o número 4, o que vai acontecer aqui? Ele vai aumentar 5 unidades. Então, eu vou pegar aqui ó, o f do número 4 e vou ter 4 mais 5. 4 mais 5 é exatamente 9. E agora eu vou pegar o meu f de 7. Entrou na máquina de calcular o número 7. 7 mais 5, então 7 mais 5, 12. Então, uma vez que, vamos conversar aqui pertinho, olha só o que aconteceu. Entrou 3 números na minha máquina de calcular, entrou o número 1, entrou o número 4 e entrou o número 7. Fez o processo operacional e nessa hora é importante que vocês façam o cálculo. Né? Aqui eu coloquei só os resultados, olha só, aqui eu coloquei 1 mais 5, 4 mais 5, 7 mais 5. Estão estranhando a letrinha, né? Estão estranhando. Agora vocês sabem por que é ela quem escreve no quadro. Mas tudo bem, a gente vai se adaptando e vai dando uma melhorada. A canetinha não ajuda muito, né? O biquinho dela é um pouquinho mais elevado, mas tudo bem. Mas eu quero que vocês fiquem atentos a esses detalhes. São esses detalhes que vão fazer com que vocês possam estar efetuando esse processo. Máquina de calcular. Está com dúvidas? Volta lá na aula 23.
volta lá e verifica como é que é feito esse processo de substituição. Ó, a minha função faz o quê? X mais 5. Quem é o X? O X é o nosso domínio, tá ali, ó. O X é o domínio, é ele quem vai entrar na máquina de calcular. Entra o 1, entra o 4 e também entra o número 7. E sai o resultado. 1 mais 5, 4 mais 5 e 7 mais 5. Vamos lá para terminar agora, por quê? Porque agora precisamos identificar quem é a nossa imagem. A imagem são os elementos que estão com correspondentes, ou seja, são aqueles que eu encontrei como resultado, né? Eu encontrei como resultado aqui, ó, o número 6, o número 9 e o número 12. Esses 3 números são os números que vão representar a nossa imagem. Então, quis fazer com vocês aqui bonitinho para que vocês pudessem enxergar o passo a passo de cada uma dessas operações. Mas no nosso material tinha aqui as contas. Vamos limpar aqui tudinho para vocês enxergarem agora com um processo mais bacaninha. Olha só, tenho aqui o domínio 1, 4 e 7 e tenho a imagem 6, 9 e 12. Aqui não ficou tão rico, por quê? Porque ficou faltando o nosso contradomínio. Mas é de fundamental importância que vocês consigam perceber esse processo. Esse processo de entra um número, realiza-se uma operação e sai o resultado. O número que entra é o domínio. A operação é a nossa equação matemática, é uma expressão matemática, e o número que sai é a nossa imagem. Viram lá? Ó? Agora, vamos perceber o seguinte. Existe uma diferença entre imagem e conjunto imagem. Como assim, professor? Como assim? Quando o exercício te solicitar que você faça, né, o diagrama para representar a função, esse aqui é o modelo exato da nossa representação através do diagrama, onde eu coloco o conjunto X, o domínio, o contradomínio, que é o conjunto B, e a nossa, né, respectiva imagem. Percebam que a imagem está representada dentro do diagrama de Venn. Lá dentro eu tenho a nossa imagem. Lá fora eu tenho as representações dos conjuntos. Como assim, professor? Vamos imaginar que o exercício peça determine o conjunto imagem. O conjunto imagem é esse conjunto azulzinho aqui, ó, 6, 9, 12. Represente a função dada pelos conjuntos A e B. É tudo isso aqui. Agora, quando ele pede os conjuntos, conjunto A, que é o domínio, conjunto B, que é o contradomínio, e a nossa imagem. A nossa imagem é um subconjunto do contradomínio. Vamos fazer aqui mais um exemplo, porque eu acredito que fica mais prático quando eu tenho mais visualizações. Olha o que vai fazer agora a nossa máquina de calcular. Vai entrar um número X. Esse número X vai ser elevado ao quadrado e vai ser tirado 2 unidades desse número. Então, entrou o número menos 1. Entrou menos 1. Menos 1 ao quadrado. Menos com menos fica mais. 1 vezes 1 é 1. 1 menos 2 sai menos 1. Entra o 0. 0 ao quadrado, 0. Tira 2, menos
2. Agora vai entrar o número 2. 2 ao quadrado, 4. 4 tira 2. 2. Essas continhas todas, percebam que são potências, são adições, são multiplicações. Todas nós trabalhamos aula por aula. Entrou agora o número 3. 3 ao quadrado, 9. 9 tira 2, 7. Então, estão percebendo que sempre entra um número, máquina de calcular, olha só. Entrou um número, conjunto A. Ele faz a operação e sai outro número lá no conjunto B agora. Então, esse processo dessa setinha aqui no meio, né, das representações que nós temos, é justamente essa operação que é feita ali no nosso diagrama, na nossa continha feita do lado. Essa setinha está indicando justamente a operação. Que operação? No caso aqui, essa de x ao quadrado menos 2. Agora vamos entrar o número 4. 4 ao quadrado, 16. 16 tira 2, 14. Entra no A, faz o processo de operação e sai no conjunto B. Agora, olha só, os que estão no primeiro membro, no conjunto A, são chamados de domínio. Os que saem são chamados de imagem. Então, é esse processo que vocês precisam entender. Mais um exemplozinho, olha só, conjunto A, conjunto B, agora relacionando com o diagrama de Venn. Em algumas situações, o contradomínio e a imagem são iguais, possuem o mesmo número de elementos. Em alguns exemplos isso acontece, não são em todos. Mais um exemplo, olha só, vai entrar os números do conjunto A, vai sair no conjunto B e vamos verificar se o conjunto imagem é igual ao nosso contradomínio. Entrou menos 2 mais 2, 0. Entrou menos 1 mais 2 é 1. Entrou 0, 0 mais 2 é 2. Entrou 1, 1 mais 2 é 3. Entrou 2, 2 mais 2 é 4. Então, sempre entram os números de x e saem os números y. Domínio e imagem. E agora, será que ele é igual ao nosso contradomínio? Vamos ver lá o contradomínio? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é igual. Então, nesse caso, o contradomínio e a imagem são diferentes em tamanhos. E aí vem a pergunta: e a função pode ser definida através de uma equação? E essa pergunta aqui eu não vou nem responder. Por quê? Porque toda vez que eu trabalho com expressões que têm dois membros, tem uma igualdade e tem uma incógnita, eu já tenho uma equação. Lembram? Equação, sentença matemática que tem parte literal, letra. Igualdade, tem. Então, as funções podem e vão ser representadas através de equações. Vamos lá da sequência agora, porque agora vamos trabalhar melhor essa ideia. Toda função é definida por uma lei de formação. Toda função é definida por uma lei de formação. As funções servem para expressar situações, generalizando problemas através de equações. E aí nós temos uma situação. Olha só a nossa situação. Vamos conversar aqui rapidinho. Nós não vamos ver o vídeo, mas nós vamos imaginar o seguinte agora. Nós vamos fazer uma simulação. Lembram que na aula anterior nós simulamos a venda de picolé? Agora nós vamos simular. Aí pode ser consumo de água, consumo de energia. Vamos criar situações em que eu tenho esse consumo. E vocês já sabem que quando nós temos energia em casa, temos água em casa, né, distribuídas pelas fornecedoras, elas vêm com um registro, um relógio.
e esse relógio fica cronometrando quantos mililitros cúbicos de água eu uso ou quantos quilowatts de energia eu vou usar, correto? Então, nesse processo, a nossa conta a ser paga, ela é calculada a partir desse consumo. Se vocês quiserem depois, ao chegar em casa, correr lá na geladeira ou sei lá onde a mãe guarda a conta e olhar na conta, você vai ver que lá tem um pedaço que mostra quanto que você paga por cada parte que você usa, ou da água, ou da energia, ou do telefone. Quando você contrata uma operadora de telefonia, ela te dá ali algumas regalias, ligações e tal. Então você tem um limite. Extrapolou esse limite, você começa a pagar pelo excesso. Então, vamos agora então ver na prática como é que isso funciona. Na prática vai funcionar assim, ó. Em 5 minutos, nós vamos gastar 12 litros de água. De maneira constante, nós temos aqui, se eu gasto 12 litros de água em 5 minutos, em 10 minutos eu vou gastar o dobro, 24 litros. Em uma hora, que são exatamente 60 minutos, eu vou gastar 144 litros, né? Tá aqui, ó, 1 hora, 60 minutos, 144 litros. Um dia tem 24 horas. Então, vou gastar, né, ali no meu dia, 1.440 minutos, que vai ser, seguindo essa informação, um consumo de 3.500 litros de água. Se eu mantiver esse consumo de maneira constante, eu já consigo fazer uma prévia de quanto que eu vou pagar pela minha conta de água, dependendo de quanto é cobrado por cada litro de água na minha região. Então, agora jogando aqui no gráfico, temos aqui a situação, ó, 5 com 12, 60 com 144, 1.440 com 3.500. Lembrando que o primeiro é o conjunto domínio, o segundo é o contradomínio, que nessa situação ficou igual à nossa imagem. Perceberam agora como que nós vamos associando as aplicações e a nossa função, a nossa equação matemática diz que a minha função, a minha imagem depende de quantas horas eu vou ficar com a torneira ligada, multiplicada por 144. Por quê? Porque 144 é o que eu gasto de água por hora. E aí eu já consigo criar situações ou manipulações para minha conta de água. Outro exemplo bem prático, olha só, na minha função f de x ou y igual a 2x, eu já sei que o f de x é a minha imagem, é o número que sai. Então, se ele é o número que sai, então ele é o número y. Beleza? Eu voltei agora, então, na minha função, o dobro de x. Entrou o número, dobra. Entra o número, dobra. Entrou menos 1, o dobro, menos 2. Entrou 0, o dobro, 0. Entrou 1, o dobro, é 2. Entrou 2, o dobro, é 4. Jogo no diagrama e aí eu tenho, nessa situação, um domínio que é igual à minha imagem. Outro exemplo prático, agora entrou um número, eu vou elevar esse número à potência 2. Vou elevá-lo ao quadrado. Então vamos lá, entrou menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9. Entrou 0. 0 ao quadrado é 0. Entrou 2. 2 ao quadrado, 4. Entrou 5. 5 ao quadrado, 25. Então, conseguindo acompanhar, entra um número na função do conjunto A. Faço a operação matemática e sai um número no conjunto B. Nesse meu caso agora, aí vamos só aqui mais uma palavrinha rápida, por quê?
Nesse caso em que eu equaciono a minha função, agora, geralmente, eu vou ter somente os elementos do conjunto X. Esses números vão ser jogados, vão ser realizadas operações e vai sair um número no conjunto Y. Então, ele já sai. Então, nessa situação em que eu tenho a equação, geralmente a imagem já vai ser o próprio conjunto B. Por quê? Porque nem sempre ele vai me dar o contradomínio, vai dar só o domínio. E aí eu jogo na equação e encontro a imagem. Então o conjunto B já vai ser a própria imagem. Vamos lá, mais um exemplozinho rápido para podermos ali entrar no rol final da aula. As mesmas situações, entram os números no conjunto X e sai no conjunto Y. É importante que vocês entendam esse processo. Mas eu acredito que para entender bem isso aqui, nós temos que fazer. Porque, assim como nas aulas com a professora Lúcia, a gente sempre conversa, essa questão de vir pronto e de fazer é muito mais visível ao aluno quando nós fazemos com vocês. Então vamos lá, vamos animar galera que a primeira questão a ser feita, seja a função f dada do conjunto D no conjunto R, ou seja, do domínio nos números reais. Sai do domínio e vai para os números reais. Quem é o nosso contradomínio? São os números reais. Contradomínio são os números reais. Ele pede que eu encontre a nossa imagem. Então, a função dada é f de x igual a 2x mais 1. Então, nessa expressão, o que vai acontecer? Na minha função, vai entrar um número, eu vou multiplicar esse número por 2 e vou acrescentar uma unidade. Qual é o primeiro número que entra? Menos 2. Então, entra o menos 2. Então, tenho aqui, entra o menos 2. Multiplica por 2. Então, tenho aqui 2 vezes menos 2. Soma 1. Menos 2 vezes 2 fica menos 4. Mais 1. Menos 4 mais 1 fica menos 3. Com esse primeiro cálculo, eu já sei que não pode ser a letra A, não pode ser a letra B e nem pode ser a letra E. Só tenho duas possibilidades de respostas, ou é a C ou é a D. Vamos para o segundo número que entra na máquina de calcular, que é o nosso menos 1. Então, entra o menos 1 e quem sai? Menos 1. Entra o menos 1. Vai ficar menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 fica menos 1. Entrou o menos 1 e saiu o menos 1 também. Então, já sei que não pode ser a letra C. Então, a nossa resposta correta é a alternativa D. Vamos só confirmar se isso é verdade mesmo. Agora, se entrar o zero, vamos imaginar que agora entrou o zero. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1 é 1. Saiu o número 1. Vamos entrar agora o número 1. 2 vezes 1. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2. Mais 1 vai sair agora o número 3. Estão vendo que não é nada além do que nós já estudamos? Tudo isso já foi estudado. Então, tudo isso nós temos habilidades para fazer. Outro exemplo para animar melhor, para ficar bem animado, olha só.
Considere a f uma função com domínio nos reais, tal que a sua lei de formação é y igual a menos 1 mais 3x. Monte o diagrama de Venn. E aí, olha só que interessante. Como ele não me forneceu valores, eu vou colocar aqui os valores que eu quiser. Vou colocar aqui, ó, 1 negativo, vou colocar o 0 e vou colocar o 1 positivo. Pegou um exercício e esse exercício não te dá os valores, você pode criar esses valores. Esse primeiro conjunto é o nosso conjunto domínio, é o x. O segundo conjunto, o que vai receber é o conjunto imagem. E nessa transição de x para y, o que vai acontecer? 3 vezes o número x, né? Deixa eu colocar do jeito que está na questão mesmo, né? Eu ia mudar aqui para ficar mais fácil a visualização, mas não, vamos deixar aqui. Menos 1 mais 3 vezes x. Vamos lá. Quanto que é o meu primeiro x? O primeiro x é menos 1. 3 vezes menos 1. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1 mais 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3, porque mais com menos é menos. Menos 1. Então, vai sair menos 4. Entrou menos 1, sai menos 4. Agora, se entrar o zero, essa parte do zero aqui vai ficar bem tranquila, por quê? Porque eu tenho menos 1 mais 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0. Então, vai ficar só o menos 1 mesmo. Agora, se entrar o número 1, aí eu vou ter menos 1 mais 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Menos 1 mais 3 fica mais 2. Entrou 1, saiu o número 2. Esse é o processo que nós temos que realizar. Então, esse é o processo de transformação do conjunto domínio para o conjunto imagem. E aí, nós temos agora o seguinte, nós temos mais um exemplo. Nesse exemplo, eu vou deixar que vocês façam, atenção, junto com a atividade. E na hora da atividade, vocês me lembrem, eu volto nesse exemplo e a gente faz a correção. Por quê? Porque tem mais uma sugestão para vocês. Antes de brincar com os números, nós temos uma sugestão, que é o quê? Que é montar o consumo de energia. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão olhar a conta de água, a conta de luz de vocês. Vocês vão ver quanto que vocês estão pagando por cada quilowatt, se tem alguma taxa fixa a mais, e vocês vão montar a função da conta de luz. Entendeu? Monta a função. Vocês sabem que na função tem um número ali que vai ficar mudando com a variável e tem um número fixo. Pensa na função de maneira intuitiva. Um valor fixo, um valor que muda. E tentem montar a função da conta de energia de vocês. E peçam para que os professores mandem para a gente, tá bom? Então, essa é a atividade de vocês, montar a função da conta de energia de vocês. Vamos então agora brincar com os números na telinha, brincando com os números. 70% dos alunos erram essa daqui. Os 30% são da mediação e não vão errar. Em qual vaga está estacionado o carro? Olha para a imagem e me diga em que vaga está estacionado esse carro amarelinho. Com esse brincando com os números, vocês vêm aqui comigo agora e vamos agora encerrando a aula 29.1. Daqui a pouco a gente tem revisão, né, da aula e a atividade, tá certo? Até daqui a pouco.